Glória a Deus, já estamos ao vivo aqui na Rádio Carapebus FM, no programa Vozes em Foco, aqui hoje entrevistando a cantora Joyce Rodrigues. Pastor Tiago, começa aí, já. Que bênção, hein? Já dando recepcionando já. Que alegria, né? Convidada especial do dia, a cantora Joyce Rodrigues. Podemos dizer que é um patrimônio gospel de Carapebus, né? Que igreja de Carapebus, e ainda que não ouviu a Joyce, né? Não só os louvores, mas a unção que ela carrega da parte de Deus. E não só a Joyce, deixa eu abrir um parênteses aqui, a família toda, né? Pai, a mãe, eu tive o prazer de ir no monte com o pai dela, meu Deus do céu. Jesus, o irmão, que é meu amigo particular. A irmã mais velha foi pregar lá na igreja que eu dirigi aqui em Samanta. Só a família toda, viu? Mas isso é interessante, que eu estava tendo uma conversa lá no salão lá sobre músicos. É difícil encontrar uns músicos crentes de verdade. E a família toda. Mas ali é crente mesmo. Não, mas ali eu vi que o pai e a mãe é um negócio diferente. Eles adoram, são adoradores. Exatamente. Não é apenas apresentar. Quer ver eu me deixar atribulado como pastor? Eu estou numa vigília, fiz uma vigília uma vez naquele lá, uma pessoa falou assim, eu vim apresentar o meu trabalho. E aí, você só conhece a vigília da Nova Unção. Aquela unção, e o irmão queria apenas apresentar o seu trabalho. Meu Deus. Mas, pastor, conversa da parte, vamos embora. Joyce, seja bem-vinda, né? É uma alegria recebê-la aqui. Conta pra gente aí, quem é a Joyce? Mãe, cantora, fala um pouquinho aí da sua trajetória. Quem é você? Essa pergunta que a gente faz aí, costuma dizer para todos que vêm aqui. População de Carapebus, está todo mundo te assistindo e a população está todo mundo querendo saber, os evangélicos, os não evangélicos, todos nós, carapebuenses, queremos conhecer um pouquinho da cantora Joyce Rodrigues. Fique à vontade. Oh, meu Deus. Pastor, desde já, uma boa tarde, paz do Senhor a todos, né? Todos que estão ouvindo. Desde já quero agradecer a Deus pela vida do pastor Tiago, que é bênção. Pastor Eduardo, bênção, referências na nossa cidade. Agradecer pelo convite e pela vida do meu irmão Jesus que está aqui. Pastor, como o senhor bem começou aí, a Joyce é filha, serva, mãe, esposa, alguém que sonha, alguém que persevera em Deus, né? Para seguir e avançar no propósito para o qual Deus nos escolheu, nos chamou. Amém? Legal. E como é que você descobriu esse dom maravilhoso que você tem de cantar? Como é que começou isso aí? Pastor, eu comecei a cantar ainda na infância, né? Na infância, lá com os meus 3, 4, 5 anos no conjunto de crianças, ainda ali no Pastor Jossi, saudoso Pastor Jossi. Ali foi a minha escola, foi ali onde eu cresci e aprendi, né? Nós nascemos e crescemos em uma pequena parte ali no Rio, e depois o Senhor nos trouxe para cá, para um propósito muito grande. E meu pai veio, né? Direcionado por aquilo que Deus revelou a ele, e aqui nós estamos. E ali no Pastor Jossi foi onde eu aprendi, foi a minha escola, no conjunto das crianças. Eu era bem tímida, né? É a menorzinha de todas, porque as minhas amigas, as meninas, né? Eu acredito que depois elas vão ver, elas vão confirmar isso. Muitos já cantavam, já eram mais desinibidas, e eu sempre fui um pouco mais quieta do que o normal. Mas a gente vai crescendo, vai se envolvendo. E ali eu cresci, passei pelo conjunto de crianças. Aí a minha regente, na época, a Nete, ela vai ver também, eu acredito, foi a maior incentivadora. E ali ela decidiu colocar um louvor para me solar. E ali descobriram que eu cantava. E dali em diante, nunca mais parei. Conjunto de adolescentes, jovens. Muitas das vezes, ainda nos jovens, solava louvor nas irmãs. E a gente foi crescendo ali. Joyce, nessa trajetória, daqui é tudo ao vivo, tá, gente? Não tem nada programado, não. Daqui né? a pouco vem a polêmica. Meu Deus. Você dá uma bomba de fazer Tiago daqui a pouco. A gente começa devagarzinho, daqui a pouco a gente vai. Mas nessa trajetória de visitar a igreja, eu já preguei milhares de igrejas, sempre fica algo marcado, né? Você passa por algum lugar, você passa por alguma igreja, sempre fica alguma coisa marcada. Conta pra gente aí, alguma coisa que ficou marcada nessa sua trajetória de louvor, pelas igrejas que você passou, algo que vem à sua mente, você acha assim, poxa, aquilo lá eu não vou esquecer jamais, né? Porque tem culto que a gente vai, que a gente não esquece nunca algumas coisas que Deus faz na nossa trajetória. Mas conta pra gente aí, um culto, um lugar, um congresso que você passou, que ficou registrado para você na memória, que é difícil de esquecer. Vixe, pastor, tem tantas experiências e marcas que o Senhor vai deixando em nós, mas ainda ali na minha infância, com 11 anos, eu recebi um convite, como o senhor bem falou, eu já citei aqui. Eu cresci aqui em Carapebus, comecei a cantar desde pequenininha nas igrejas, meu irmão Jesus me levava, e em um desses convites, na verdade, nesse dia eu nem havia sido convidada
né, assim, oficialmente para estar louvando no evento. Houve ali no BAIS uma cruzada evangelística, realizada até pelo querido pastor Oswaldo Ivo, uma bênção. Na época ele era dirigente de outro ministério. E nós fomos ali com um conjunto de adolescentes, jovens. Foi um conjuntão. O pastor saudoso, o pastor José levou um conjuntão. A igreja praticamente toda foi. E foi na rua ali, em frente ao estádio. Lotava de gente, ele sempre fazia essa cruzada, era uma bênção. E a gente foi, nesse dia o grupo Cainão ministrou. Mas eu não sei o que aconteceu lá, não sei se foi o pastor Josi ou se foi alguma liderança. Colocou meu nome lá e me deram a oportunidade. E nessa época, nós estávamos vivendo um tempo um pouco difícil, né? Aquele tempo onde Deus nos passa por alguns processos. E faz parte. eu sempre fui marcado assim, desde a infância. E nessa época eu estava com uma infecção. Eu tive uma infecção na garganta, né? Pneumonia, que atingiu, e foram acontecendo outras coisas a ponto de eu ficar com os meus nervos foram atingidos. Então eu não tinha muita força para andar, para ficar de pé. Sentia muito cansaço por causa da pneumonia. Estava até um pouco frio, eu fui com um casaco, estava bem fraca, mas eu fui. E alguém colocou meu nome ali para louvar. Me chamaram e eu subi naquele altar ali, Senhor, eu não tenho força nem para cantar. Eu não falei para ninguém, apesar dos irmãos saberem como eu estava ali mais ou menos, né? Os irmãos fizeram um propósito de oração juntamente da minha mãe. E eu louvei, subi e louvei, fechei os meus olhos, estava cheio, né? Eu ainda criança ali, pré-adolescente. E eu sei que eu louvei. Eu louvei um louvor que marcou muito a minha infância e adolescência. Foi um dos primeiros que eu louvei na minha infância. Minha mãe era regente de irmãs, comprou esse playback da cantora Gisele Nascimento. E é um louvor que dizia assim... não desista ainda, há uma solução, não pare no caminho, não perca a esperança. Se o mar da vida agitado está, Cristo se apresenta e faz ele acalmar. E ali eu cantei com fé, cantei para mim mesma, com os meus olhos fechados. E quando eu desci, pastor, eu não senti mais nada. Meu corpo estava mais firme, meu ar voltou e eu fui para casa curada para a glória de Deus. Forte, pastor. E ali o Senhor me marcou naquele dia. Mas é isso. A minha próxima pergunta é justamente nessa dimensão. Porque, assim, você, além de cantar bem, você canta com unção. É diferente. Eu acho que é diferenciado, né? Isso é diferente. Tem que entender isso aí. E qual é o segredo dessa unção, de cantar nessa unção? Você canta no tom, mas também canta na unção. Qual é o segredo disso aí? Porque você, quando canta, a igreja, dificilmente você vê a igreja... Não, vai junto. Vai junto, sente a glória Deus, de Deus é derramada na igreja, as pessoas choram, Jesus liberta, cura. Qual é o segredo dessa unção? Onde você tem o preço que tem sido pago aí para... Pastor, não tem outra explicação. É Deus. É Deus quem faz. Desde pequena, sempre orientada pelos meus pais, pelo meu pai, pela minha mãe, eles sempre me orientaram a subir e entregar para Deus. Quando eu subo no altar, pastor, por mais que a gente tenha todo um contexto, né, a gente tem que se preocupar com o que a gente vai louvar, com o que vai ser a letra. Eu tenho essa preocupação com a letra, com o que vai ser cantado, se vai ser ao vivo, se não vai. A técnica em si, que eu ao meu ver, eu não tenho tanto assim, porque eu não cheguei a fazer assim, anos de aula de canto. Acredito que, pelo que eu me lembro, fiz um ano com alguns amigos lá em Samã. Mas quando eu subo no altar, eu só quero entregar. Se estiver doendo, se eu estiver alegre, se eu estiver com dor, se eu estiver enferma, tudo o que eu quero entregar aquela adoração ao Senhor. Porque, Senhor, quando eu subo ali, Senhor, é tudo teu. Não há nada em mim que vá curar alguém, que vá operar algum milagre, alguma transformação. É Ele. Eu subo no altar e entrego tudo para Deus, sem contar as renúncias que a gente tem que vivenciar durante essa jornada para que o Senhor tenha espaço, liberdade para agir em nós e através de nós. Pastor, eu vou começar com uma polêmica aqui. Ai, meu Deus. Se o senhor permite, vamos aumentar o nível aqui dessa polêmica. Joyce, atualmente no cenário evangélico, vou falar de Carapebus, né? Existe concorrência musical? Existe hoje aí uma disputa? Eu sei que a gente está falando de uma coisa que não deveria existir. Mas a minha pergunta é essa. Você que está no meio do louvor, você que está sempre em agendas, existe aí uma disputa para isso? Disputa por agenda? Como é que funciona isso aí na sua cabeça? Explica para a gente.
Gente do céu. Eu, sinceramente, atualmente, eu não vejo isso, né? Uma disputa em si entre os cantores. Eu conheço muitos adoradores aqui de Carapebus, graças a Deus. Sempre falei e sempre bati nessa tecla de que Carapebus é uma terra de muitos talentos que precisam ter mais oportunidade. Eu entendo também que tem um tempo de Deus, né? E eu entendo que há muitas pessoas que precisam ter oportunidade. Atualmente eu não vejo isso. Acontece de uma vez ou outra a gente chegar em alguns eventos. Eu não estou falando de mim, tá, gente? Não estou falando de mim. Estou falando sobre, muitas das vezes, a gente chegar em um ambiente e se deparar com pessoas que ainda não estão maduras para entender aquilo que Deus tem na tua vida. Aquilo que Deus tem na vida do Jesus, aquilo que Deus tem na vida do pastor. E aí começa a tal da comparação. Foi a pergunta anterior que o pastor Carlos fez, né? A unção versus a sua habilidade, né? Faz essa diferença. Eu acho que é nessa hora que você vê a verdadeira diferença. É verdade. E é onde acontece, o que acontece é que há pessoas maduras e pessoas que não são maduras, todas no mesmo ambiente. Muitas das vezes, né, se encontram no mesmo evento. E é onde acontece de talvez alguém que ainda não está com a mente madura em Cristo, se comparar com outras pessoas, mas eu queria ser usada assim, eu queria cantar assim, eu queria... Sem contar que a verdade é que a gente tem que estar preparado. Eu sei que há todas essas questões, mas quando a gente está preparado em Deus, né, preparado fisicamente, mentalmente, preparado vocalmente, porque não é só chegar e cantar, e quando a gente procura ter uma maturidade, uma identidade firme em Deus, essas coisas não acontecem. Mas em algum lugar ou outro sempre acontece. Infelizmente, a gente já passou por algumas situações. E ninguém está livre disso, né, pastor? Pastor Carlos, é complicado, hein? Assim, uma curiosidade que eu tenho aqui, você congregava com o pastor Tossi, né? Hoje é a AD lá nos Barreiros, né? Ministério de Jean Barreiro. A minha pergunta é, como que é ser pastor de Joyce Queiroz, Joyce Rodrigues, ó, a cabeça, quando às vezes acontece uma agenda assim, dia de domingo, como é que é feito isso? Assim? Olha, surgiu uma agenda, sábado e domingo, como é que é feito isso com o teu pastor? Olha, pastor, graças a Deus eu já enfrentei algumas dificuldades, a gente sempre enfrenta. Né? Então eu procuro entender que eu tenho que me policiar e me organizar, procurar me organizar cada vez melhor em referente às minhas agendas, aos meus compromissos. Atualmente eu não saio tanto dia de domingo, como acho que até o ano passado nós saímos muito dia de domingo, já está aqui a testemunha, o que é um pouco complicado, porque os irmãos sabem que eu ministro com banda, na maioria das vezes. O Gerardo não congrega conosco, mas o Lucas e o André sim. E além de congregarmos juntos, na mesma igreja, eles são os músicos principais da igreja, os únicos. Né? Então a gente procura geralmente, hoje em dia, mas na maioria dos anos sempre foi assim, a gente procura dia de domingo, não sair com tanta frequência. Acho que às vezes uma vez no mês, né? Um mês sim, um mês não, a gente vai intercalando. Aparece muito convite para dia de domingo. Hoje em dia as igrejas estão cada vez mais assim, festividade sábado e domingo. Aí chama a gente para domingo. Mas é algo muito específico. Não é sempre, por conta dos compromissos e responsabilidades que eles têm com a nossa congregação local. Eu procuro sempre estar avisando meu pastor com antecedência, né? Meu pastor local lá, pastor Itamar, Deus abençoe. Eu procuro avisar com antecedência, mas referente a isso, ele sempre falou, meu Joyce, a irmã tem total liberdade, vai debaixo da bênção, mas a gente sempre procura informar com antecedência. Mas não que encontrei oposição assim com o nosso pastor, graças a Deus é uma vez. Ele vem. Pastor, eu já dirigi igreja, o senhor é pastor. A gente sempre entende que nem todos os eventos saem da forma como a gente imagina, né? A gente programa, busca estar o melhor. E às vezes alguma coisa acontece que não sai do jeito que você programou, né? Mas vamos ver do outro lado agora, cantora Joyce. Você já esteve em algum evento que depois que você saiu, alguma agenda, você falou assim, poxa Deus, era melhor não ter vindo aqui, né? Não foi bom esse... Bomba com força agora, né? Não foi legal ter vindo aqui hoje. Já teve alguma agenda que... Não vou dizer você se arrependeu de ir, mas que depois você falou, poxa, o que eu vim fazer aqui? Conta pra gente, isso aqui a população de Carapebus está querendo ouvir, está querendo saber essas informações aí. Não foi na nova função, não, né? Não. Já aconteceu. Estou falando que tem, sempre tem. Algumas vezes, acredito, no meu caso, por ser nova ainda, por estar aprendendo, estou aprendendo, né? Na verdade, é um eterno aprendizado com Cristo. Graças a Deus, eu sempre recebo muita orientação dos meus pais, do meu esposo, do meu irmão Gerard, sempre me apoiou.
Mas já aconteceu de eu sair assim, de alguns lugares um pouco frustrada, né? Porque a gente vai para o culto para cultuar ao Senhor, entregar a nossa melhor adoração, não como cantora, mas como participante do culto ali, para somar com a igreja a qual a gente recebeu o convite para estar. Né? Não só para estar ali cantando, mas cultuando. E já aconteceu de nós chegarmos em lugares assim, difíceis, até para cultuar. Né? Independentemente da gente cantar ou não, ministrar ou não. Já aconteceu de ser, meu Deus, o que a gente veio fazer? Porque às vezes acontece, né, bicho? O convite chega, e muitas das vezes na correria do dia a dia, se a gente não parar um pouco para prestar atenção e primeiro perguntar ao Senhor, hoje em dia eu tenho essa noção. O convite chega, né? Senhor, é para mim, é da tua vontade que a gente esteja lá. E mesmo assim, muitas das vezes a gente comete o erro de dizer sim. Porque a gente sabe que existem igrejas e igrejas, pastores e pastores. E já aconteceu assim. A gente sair até muitas vezes atribulado, né? Por conta de situações que aconteceram ali, né? Que nos fizeram assim, que me fizeram, meu Deus, por que eu vim? Né? Joyce, assim, é muito bom a gente estar aqui sentindo a presença de Deus, a unção que você carrega, a gente percebe muita seriedade na tua fé, você não apenas canta, mas você adora com muita sinceridade, mas nesse mercado gospel também a gente percebe um certo profissionalismo às vezes, e em alguns casos é só questão profissional mesmo. Você já percebeu isso assim, em algum evento ali, de repente você teve que dividir com algum cantor que você percebeu que era só performance puro, sem espiritualidade nenhuma, era só profissionalismo mesmo, mas assim, só porque às vezes o indivíduo até canta, mas nem crente ele é. Já percebeu esses casos alguma vez? Sim, pastor, acontece, gente. É como eu falei aqui, tem pessoas e pessoas, cristãos e cristãos, né? Pessoas disfarçadas ali por trás do evangelho. Acontece. Tem em muitos lugares, acontece em muitos lugares, tem muitos ambientes. E sim, já passamos por... Eita. Porque a gente entende, eu como canto, já tive a oportunidade de realizar gravações profissionais, como back vocal e até mesmo como cantora. E a gente entende que tem um lado profissional, um lado artístico, todos os lados ali. E o lado em que você é servo, que você, né, tem todos os lados. Mas a gente já chegou em eventos, já esteve em eventos, a qual a gente chegou a ver, né, muito estrelismo, muita arrogância. E Deus não está nisso. Deus não está nisso. Né? Eu sei que a gente deve aproveitar as oportunidades, ainda mais a gente que louva. Né? Quem não quer uma oportunidade para estar em grandes eventos, né? No meio de pessoas a qual você admira, mas a gente já esteve em lugares onde a gente viu tanto estrelismo que tudo que a gente fez foi sentar e ficar quietinho, se colocar no nosso lugar, né? E permanecer ali em Deus até o nosso momento de ministrar chegar, porque também cada um, né? Tem seu cada um e é isso. Legal, bom. Pastor, a gente precisa bater esse papo mais pessoas para trazer essas informações, esse conhecimento, né? Acho que o Vozes em Foco está trazendo isso, muita informação, né? Depois da tua pergunta, eu vou botar uma bomba. Meu Agora, Deus. é a pergunta. Essa daí é para desenterrar tudo, né? Vamos lá. Eu ia mexer no assunto aqui, pastor. Mas eu acho que é isso mesmo, pode vir. Pode ir? É isso mesmo, eu acho. Joyce, o que precisa fazer para levar a Joyce hoje para cantar num evento, numa igreja? A Joyce cobra algum valor? A gente entende, né? A gente vê a Joyce. Como é que faz para levar a Joyce num evento hoje aí? Eu tenho certeza que bastante pessoas estão te assistindo nesse momento, né? Bastante igrejas, pastores, líderes, né? Isso aqui vai estar sendo aí pelos nossos Instagram, pelas redes sociais, de Carapebus. Então, eu tenho certeza que muita gente está te ouvindo. Gostaria de conhecer você pessoalmente, levar na igreja, no evento. Como é que faz aí para levar a Joyce Rodrigues num evento, na sua igreja, no congresso? Fala para as igrejas, para a população. Eu vou chegar até o microfone aqui mais perto. Pastor, desde sempre a gente entendeu que o propósito é reino. Mas que ao decorrer do tempo a gente vai aprendendo, se organizando cada vez melhor, aprendendo com amigos, ministros, amigos, cantores. E a gente entende que tem quem cobre, tem quem não cobre. Eu não posso falar por ninguém, eu posso falar pela Joyce. E a Joyce, hoje em dia, para estar ministrando nas igrejas, assim, mais das igrejas fora da cidade, o que a gente faz, atualmente, eu falo isso sem problema nenhum, a gente manda mensagem e fala diretamente comigo, né? Não tem assessor, não tem o... Jesus me ajuda muito, meu esposo me ajuda muito, a minha irmã, né, a Giane, me ajuda muito
Nada contra quem tem, é bênção. Nada quem tem, é bênção, ajuda muito. Sim, sim. Né? Eu tenho amigas que têm, amigos que têm, e ajuda muito, porque assim, eu até gostaria de ter, porque não? Eita, recebe Porque aí. eu trabalho. Verdade. A Tem quem cantora cuida da agenda, Joyce né? trabalha, tá, gente? Ela também trabalha, eu, meu esposo, meu irmão, o Lucas também, né? Trabalha também, nós quatro, Joyce, banda, a gente trabalha. Graças a Deus, atualmente nós estamos trabalhando, mas nós já vivemos dias de aperto, né? Mas, independentemente disso, a gente nunca cobrou valor específico. Quem está ouvindo, se alguém já cobrou algum valor aí, passou alguma informação errada, Joyce está cobrando. Que agora a Joyce só vai se tiver caixa e tal. Eita. Mentira, gente, tá arrependido em nome de Jesus. Joyce não é assim. Quem entra em contato conosco, a gente faz da seguinte forma, né? Me apresento, falo da minha igreja, do meu ministério. A maioria aqui da cidade, aqui em Carapicuíba, sabe de onde eu sou, conhece meu pastor Itamar. Minha família em si já conhece, né? As pessoas já conhecem a minha família e já sabem como é que a gente procede. Aqui em Carapicuíba, geralmente a gente pede o valor da gasolina. E eu sempre falo com Nada mais justo. o valor da gasolina. E para fora, pastor, geralmente a gente pede uma ajuda de custo por quê? Para fora da cidade, para Macaé, Quissamã, Macabu, Rio, e a gente já teve a oportunidade de ir em outros estados e vai. A gente pede uma ajuda de custo porque nós não temos um veículo próprio. Então, a gente sempre conta aí com o carro de Uber, com o serviço de Uber, lotação, né? E nós somos em 4. Muitas das vezes eu tenho meu filho que eu levo, quando eu consigo deixar com a minha mãe ou com alguns dos meus outros irmãos, eu deixo, mas hoje em dia, como ele está maiorzinho, eu já deixo ele fica de boa, mas em alguns momentos ele vai conosco e eu tenho que levar alguma das minhas irmãs, ou a Jéssica ou a Giane, que me ajudam com ele. Quem já conhece o WhatsApp sabe que é uma benção, né? Não para. E a gente tem que fechar um carro de lotação, geralmente é aquele carro de 7 lugares. Né? E não Instrumentos, né? Ocupa espaço, tem tudo isso também, aí, né? E não é algo barato, né? É porque tem alguém prestando serviço pra gente. E para fora a gente só pede ajuda de custo. Em Carapicuíba, geralmente a gente pede a gasolina ou alguém para nos buscar. Para fora também a gente pede, né, ajuda de custo, porque a gente precisa chegar até as igrejas. E eu sempre deixo bem claro. Às vezes tem pessoas que falam entre linhas e tem pessoas que falam diretamente. Mas, Joyce, a irmã precisa de alguma coisa, pede uma oferta. E eu sempre falo. Se a igreja tiver, o departamento, a liderança, tiver a possibilidade de ofertar, a gente agradece e recebe. Entendeu? Agora, se não tiver, amém também, a gente vai da mesma forma adorar o Senhor com a mesma intensidade e com a mesma verdade. Atualmente é isso, pastor. Ótimo. Eu acho que muita gente precisa ouvir isso, né? Porque, pastor, a gente que é pastor de igreja, muitas das vezes temos muita dificuldade de fazer um evento hoje e trazer cantores por conta de alguns exageros que está acontecendo no mercado gospel. Existem pessoas que, assim, eu acho que foi até abordado isso no Camboriú esse ano. Existem profissionais da música gospel que estão explorando a igreja. Sim. Estão cobrando preços exorbitantes, assim, coisa de, para cantar numa igreja, 20, 15 mil reais. Por outro lado também, existem pastores também, pão duro, miseráveis, que não quer dar nada também, né? E igrejas, às vezes, que têm condição. Pastor, eu estou numa fase, 2026 na minha mente, tá, né? Eu vejo que muitas das vezes o errado não é quem cobra, o errado é quem paga. Porque toda vez que ele pedir tem alguém para pagar, ele vai falar, eu tenho onde ir, então eu posso continuar fazendo a mesma coisa. Então, mas isso é uma mensagem para um outro culto, né? E assim, eu tenho um sonho de que Carapicuíba ainda seja, daqui para o mundo, seja palco de grandes eventos, como o Camboriú, uma cidade pequena, Sim. aquele congresso de missões maior atrai o turismo para toda a cidade. Eu tenho esse sonho que Carapicuíba seja esse local. O mundo evangélico se concentra lá. Quando eu falo de evento em Carapicuíba, por exemplo, uma vez nós entramos em contato com uma cantora que a dificuldade de avião, de aeroporto, né? O aeroporto aqui no Rio de Janeiro, aí, enfim. Mas, Joyce, essa é a pergunta. O que você acha que levou alguns desses cantores a chegar a esse nível de estar cobrando esses valores tão exorbitantes, da tua opinião? Atualmente a gente tem uma indústria musical que faz com que os cantores cobrem valores exorbitantes. É claro que muitos cantores têm ali a autonomia para estar escolhendo, fazendo da maneira que quer. Né? A gente tem grandes cantores aí que são poucas, né? No cenário musical do Brasil, são poucas que cobram apenas o essencial. Mas em sua maioria, eu acredito e tenho visto, acompanhado, sempre acompanho
né, lançamentos, produtores, para estar por dentro, né, dos assuntos. E a gente acompanha os cantores, não tem como. A gente acaba vendo os bastidores. E eu acredito que é a indústria, o crescimento da indústria musical, né, o nível que elevaram a indústria musical e acabou chegando, né, nessa... Porque hoje em dia o cantor ele pode até conseguir administrar ali com as agendas e tudo que ele faz. Claro que a maioria tem ali o controle do que está fazendo. Mas, como é que eu posso dizer? Por mais que tenham, hoje em dia não é só chegar e cantar, né? Eu entendo também que tem que pagar o produtor, tem que pagar os músicos, tem que pagar a agência, tem que pagar toda a produção que vai ser feita ali. Eu entendo tudo isso, né? Eu nem questiono muito, porque em si eu entendo como que é. Eu já estive do outro lado, assim, dos bastidores, né, em estúdios, conhecemos agências, tivemos a oportunidade de conhecer cantores grandes, a gente já teve essa oportunidade. E em si eu não julgo, porque tem muitos cantores que depois que assinam os contratos, são forçados a, né, cobrar aquele valor, porque a agência, a gravadora e tudo mais. Então, uma divisão de tudo que se é arrecadado, né? é verdade, uma divisão de tudo que se é arrecadado. Tem cantores que muitas das vezes recebem quase nada da porcentagem que se é pago. Tem muito disso, né? Eu conheço pessoas que passaram por contratos abusivos e tudo mais, e na contramão de tudo isso tem muita gente cobrando valores exorbitantes, de verdade, que já está lá, né, num patamar que nem precisa. A gente vê que hoje em dia, vira e mexe, tem aparecido algum cantor falando que não vou cobrar mais, não vou fazer mais show, não vou... e, assim, é uma questão que vai de cantor para cantor, pessoa para pessoa. Mas eu acredito que o que tem levado a isso é o crescimento, né, da indústria, os avanços e tudo que... Sim. Ainda mais por hoje em dia, a gente não vê mais tantas gravadoras, nomes de gravadoras, de selo dos cantores ali, né? Hoje em dia, o cantor que quiser seguir uma carreira, como eu falo? Uma carreira gospel mais profissional ali, ele pode seguir por conta própria, né? Começar por conta própria, sem agência, sem nada, e administrando ali, vai crescendo, né? Antigamente a gente via, não, tal grupo de cantores é de tal gravadora, sim, e assim sucessivamente. Hoje em dia a gente não vê mais. Muitos cantores com selo independente, sim, na verdade. Sim, é o que a gente mais vê. Graças a Deus por isso, porque aí muitos já não caem mais nas ciladas do mercado, né? Até porque também no cenário gospel, eu fico pensando assim, antigamente você gravava um CD, um DVD, agora é YouTube, né? É verdade, é. Agora você pega, grava ali, né, seu projeto, não precisa de selo de gravadora nenhum, é só você ter ali um dinheiro em si para investir e dá certo. Mas o crescimento rápido da indústria musical levou a muitos a se deslumbrarem também, né? Claro que tem a influência do inimigo na vida de muitos, que acabam se deslumbrando e se perdendo pelo caminho, infelizmente. A gente vê que essa situação aí não tem como ter esse controle mais, não é verdade? Mas vamos aqui de São Paulo para Belo Horizonte agora. Joyce, hoje eu trabalho com adolescentes, com jovens, né? Eu estou como diretor ali do Antônio Augusto da Paz. E o pastor Carlos esteve lá hoje, né? Me visitando lá, tomando café comigo. O Gerson está lá comigo todo dia. E eu vejo um cenário hoje dos jovens, dos adolescentes em Carapebus, precisando muito da nossa ajuda. Depressão, crises de ansiedades, suicídios, coisas que parece que a gente não está vendo. Mas o que tem de gente tentando tirar a própria vida em Carapebus, parece que é uma coisa que não tem sentido. Mas eu falo para vocês porque eu estou no meio, que eu estou vendo que existe automutilação. Obrigado, deixa aqui, coisa do céu. Automutilação. Então, só no Voz em Foco que tem isso. Nós estamos ao vivo, chegou aquele cafezinho aqui nesse friozinho. Então, eu gostaria que você te direcionasse para aquela câmera lá e deixasse uma mensagem para essa juventude que precisa ouvir a palavra de Deus. Precisa de ter uma sacudida, pastor Carlos. Porque a gente está perdendo os nossos jovens para as drogas, estamos perdendo os nossos jovens estão presos dentro das suas próprias mentes para as doenças psicossomáticas, e a gente está afundado em doenças depressivas, em só vontade de tirar a própria vida. Jovens de 14, 15 anos, eu ouço isso todo dia, eu fico apavorado como é que uma jovem de 14, 15 anos pede para tirar a própria vida, que não está aguentando, que vai se matar. O que você tem a dizer para essa juventude de Carapebus aí? Eu tenho certeza que muitos vão ser edificados através da sua vida, como já são através do louvor, mas deixa uma palavra para essa juventude que está precisando ouvir algo de Deus aí nessa tarde. Amém. Eu quero falar agora com todos os
jovens, e não só jovens, né, a gente sabe que muitos adultos também estão se entregando à morte, e eu sou prova viva de que Deus é poderoso para curar a alma, curar o coração, curar as emoções, curar a mente. O que nós temos mais visto hoje mesmo, realmente, são jovens desistindo de viver, jovens se iludindo, se entregando a coisas passageiras. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que entrou lá no meu quarto, através da vida da minha mãe, dos meus pais, que são, né, meu pai, um homem de oração, minha mãe, uma mulher de oração, eu quero dizer para você, não desista. Deus, ele é poderoso. Deus te ama. É mentira de Satanás que você não tem mais valor, que a tua família não te ama, que você não tem serventia para nada, que você não vai dar em nada. Talvez alguém lançou uma palavra sobre a tua vida, falando que você não presta, que você não é ninguém, que a sua vida vai continuar do mesmo jeito que está. Mas eu quero te dizer, pelo poder que há no nome de Jesus, receba a cura na tua vida agora. Assim como Deus, ele trabalhou na minha vida. Eu sou testemunha. Eu tive depressão, pastor. Eu tive ansiedade. Eu sei que a ansiedade, em sua grande maioria, ninguém está livre dela. Não é fácil. É algo que está ali conosco por conta do dia a dia. A ansiedade de viver o amanhã, que não nos pertence, como a Bíblia fala. Mas, assim como eu vivi ali aquela depressão, não dormia à noite, tinha choros constantes, não entendia o que estava acontecendo comigo. E Jesus, ele entrou ali dentro do meu quarto. Eu comecei a ter depressão depois de palavras que lançaram sobre a minha vida, né? Depois de frustrações ao qual eu vivi. Já contei meu testemunho em muitas igrejas aqui em Carapebus. E ali eu achava que eu não tinha mais valor, me sentia frustrada, tinha muita insegurança, tinha muito complexo de inferioridade, achava que por ser de uma família grande e simples, a minha vida não ia mudar. Eu não imaginava viver tudo que eu estou vivendo em Deus hoje. Talvez para você não seja nada, mas hoje eu tenho uma casa, uma família, um esposo, um filho. E eu creio que Deus vai fazer ainda mais, porque eu sou promessa de Deus, eu sou milagre de Deus, e eu creio nisso, e eu quero que você creia também. Talvez as circunstâncias podem estar totalmente desfavoráveis. Como eu olhava para mim e falava, Senhor, vão rir de mim por tal situação. Eu me sinto frustrada com isso. Mas o Senhor, ele restaurou a minha vida, restaurou a minha sorte. Me libertou, me transformou. Não é porque eu nasci num lar cristão que a gente não que a gente é santo, que a gente é perfeito. Não. Entenda isso, tá? Mas eu quero declarar sobre a tua vida pelo poder que há no nome de Jesus. Receba a cura na tua alma, na tua mente, no teu coração, na tua vida, na tua casa. Só Deus sabe como eu estou falando isso aqui nessa tarde. Mas eu sei do que Deus fez na minha vida e creia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais na tua, em nome de Jesus. Amém? Pastor, o tempo está quase acabando. Oh, Eu já sei como está esse programa. Eu acho que está ficando pouco, né? Bom, pessoas assim. É verdade, né? E, Joyce, eu queria te fazer a próxima pergunta agora. Assim, quais são os próximos passos do Ministério da Joyce? O que vem por aí? Uma novidade, já uma música nova? Como é que está esse processo? Pastor, anos atrás a gente teve a oportunidade de... Deus nos permitiu, né? Gravar um projeto. Não deu certo, mas a gente nunca desistiu. Eu sempre falo que a minha maior luta é contra mim mesmo. Para que eu permaneça em Deus. Eu não tenho... Eu, sinceramente, diante de Deus, eu já fui adolescente, já fui criança, e quando a gente é mais nova, a gente tem alguns pensamentos que nos deslumbram. Acontece. Você compõe também? Oi? Autoria? Eu tenho composições autorais, né? Já tive a oportunidade de louvar uma delas no ano passado, até na igreja do pastor Adriano. Deus me deu essa oportunidade. Mas é algo que estava guardado e eu olhava assim e achava, acho que não é. Não vai, né? Não vai. Essas coisas que Deus pega aí. Não é nem a preocupação de, tem que viralizar, as pessoas têm que gostar. Não. É as inseguranças que a gente tem mesmo, né? Mas estavam lá guardadas e no ano passado o Senhor, ele usou, né, uma serva dele em uma consagração que nós fomos ministrar e ele falou, cadê aquela letra que eu te dei? Uau! Né? E no ano passado eu tirei
No começo do ano passado, eu tirei uma letra lá da gaveta dos guardados lá e mostrei para os meninos, eles já sabiam, né, na verdade, e falei com meu esposo, eu quero ensaiar essa canção, a gente ensaiou, ministrou 1 ou 2, 3 vezes, e eu guardei, e o Senhor, ele me cobrou. E do final do ano para cá, a gente deu uma pausa, eu dei uma pausa maior, né, por conta, esse ano tem sido diferente, uma jornada diferente, eu estou graduando, trabalho, a correria é grande, tenho meus compromissos com a minha igreja local, eu sirvo na minha igreja local, graças a Deus, mas o Senhor, ele tem nos impulsionado, tem nos orientado, e nós vamos voltar a cantar, ele nem sabia. Hoje eu já dei um oi lá no grupo lá, e eu ia falar exatamente sobre isso, Deus sabe todas as coisas. Nós vamos voltar a ensaiar essa canção autoral, e em breve, em nome de Jesus, estaremos ministrando aí, nas igrejas a qual nós fomos. Esse louvor, eu acho que eu já vi você cantando. Será, pastor? Eu nunca cantei em igreja nenhuma, não cheguei a gravar. Não cheguei. Ele fala. O senhor esteve lá? Oi? Já vai botar uma palhinha. Vou dar uma palhinha. Posso contar rapidamente o testemunho, pastor, da canção? Essa canção nasceu durante a pandemia, né? E, para resumir, a gente não podia sair por conta do lockdown, né? Tinha que ficar em casa. E tudo que nós tínhamos, depois que ele começou a liberar para os cultos, e o pastor com toda aquela cautela, a gente tinha a oração matinal, que poucos frequentam porque trabalham, e eu comecei a frequentar. Eu estava desempregada, meu esposo estava trabalhando, tinha voltado a trabalhar ali já no final, né? Quando já estava começando a normalizar as coisas aos poucos. E na oração da manhã o Senhor me confirmou. Na madrugada eu tive um sonho e na oração da manhã, a oração matinal, fui lá na igreja, toda terça e quinta, de 8 às 9, né? Quem puder, esteja lá, de Jean Barreiros. E o Senhor confirmou a canção. E eu escrevi ela em uma tarde de domingo. Né? Domingo, a letra não saía da minha cabeça. E eu escrevi ela numa tarde de domingo, mostrei para minha família, mostrei para minha mãe, mostrei para meu esposo. E ele, né? E minha mãe confirmou, né? Que era de Deus e tudo mais. E aí, desde então, eu guardei a canção. Olha só, pastor. Mas o Senhor nos chamou, né, a ministrar a canção e a gente vai voltar a ministrar em nome de Jesus. A canção, ela fala da mulher do fluxo de sangue. E é a Bíblia. É a Bíblia cantada. Viverei o meu milagre, romperei a multidão com minha fé. Se tão somente em tuas vestes eu tocar, virtude sairá de ti, Jesus de Nazaré. Maravilha. Forte. Muito bom. Céu. Então, Tiago, temos alguns segundos. Oh, meu Deus. Joyce, obrigado. Eu que agradeço. Não ficará só nisso, temos que já marcar outro, porque não deu tempo. Não deu tempo. Desenrolar tudo aqui, né? Mas quero passar para você fazer as considerações finais, né? Agradecer aí todo o público, toda a população que está nos assistindo aqui pelo Instagram, aqui pelo YouTube, pelo Facebook. E tenho certeza que Vozes em Foco veio para isso, para trazer voz para você de Carapebus, para trazer você que é anônimo, né, para que toda a população da nossa região te conheça, assim como nós conseguimos conhecer um pouquinho da Joyce hoje. Joyce, suas considerações finais. Pastor, eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade. O meu irmão Jesus falou comigo hoje, eu falei, meu Deus, será que vai dar tempo? Porque eu fui trabalhar, vim direto do serviço, mas Deus é bom em todo tempo. Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade, pastor Tiago. Pastor Eduardo, Deus abençoe, vocês são bênção para essa cidade. Quero agradecer ao meu irmão, Jesus, está aqui no cantinho, gente. Me trouxe. Jesus vai ter que dar uma entrevista também. Tem que vir também. A minha família, né, que me dá todo o suporte, que intercede por mim, a minha igreja, amigos. Deus abençoe. E é isso, gente. Muito obrigada. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe a todos, tá bom? Estamos no final aí. Compartilhe lá, canal Adriano Unção. A entrevista está na íntegra lá.